Olá, tudo bem? Estou aqui hoje na nossa escola, nesse ambiente escolar que está sendo propício para nossas aulas que estão sendo gravadas. Bem, espero que vocês estejam se cuidando, certo? E espero que vocês estejam todos bem. Eu estou me cuidando, estou utilizando máscara. Espero que vocês, tanto vocês como a família de vocês, estejam se cuidando, se organizando aí. Utilizando um álcool em gel, passando na mão, fazendo a higienização de forma correta, ok? Vou precisar aqui tirar a máscara para poder continuar a aula para vocês aí, para que o som seja bem nítido, bem limpo, para que vocês possam entender. Beleza? Vamos lá continuar? Bem, gente, a gente vai trabalhar aqui o que a gente chama de estatística, né? Vou dar um conceito bem básico de estatística. O que seria estatística, né? Vocês sabem, historicamente falando, a estatística não surgiu de agora. Não surgiu agora, né? Ela surgiu desde o tempo primitivo, né? Desde as civilizações primitivas, quando o homem teve a necessidade de organização. Então, hoje, os grandes países de primeiro mundo se tornam-se organizados porque eles trabalham e eles sabem utilizar essa ferramenta chamada estatística, certo? Para que seus países sejam desenvolvidos. Mas não é só país não, gente. Eu tenho, por exemplo, a organização da minha casa. A organização da minha casa é também uma estatística. Por quê? Porque se eu quiser adquirir um produto, se eu quiser comprar alguma coisa, eu preciso me organizar financeiramente. Então, esse organizar financeiramente é o que a gente chama também de estatística, né? Bem, outra coisa, a estatística está dividida em duas partes, gente. O que seria duas partes? A parte humanas, que é aquela parte que você vai ver lá, a parte de geografia, e a parte exata que você vai ver comigo aqui. Dentro da parte exata, a gente vai ver medida de tendência central. O que são as medidas de tendência central? Daqui a pouquinho vou colocar aqui no quadro, beleza? Mas antes, falando um pouco da estatística, que ela está dividida, né? Aqui não é a parte que não é exata. A gente vai trabalhar também o que seria a população, né, gente? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Como assim, professor, de mesma espécie? Por exemplo, quando eu falo conjunto de pessoas, né? Eu falo conjunto de ratos, um conjunto de elefantes, então, é uma população de mesma espécie. Então, população se define-se dessa forma, né? Então, o que acontece? O que é que a estatística ela nos traz de benefício? Por exemplo, vocês podem ver aí, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês e bem atualizado. Vocês estão vendo aí que a Covid-19 ela está aí matando um monte de indivíduos, não está? E existem países também que estão desenvolvendo uma vacina para poder combater esse vírus. Como é que ele vai desenvolver essa vacina? Como é que ele vai aplicar na população? Se uma população tem uma quantidade X, um país tem uma quantidade X de população, ele não pode aplicar a vacina em toda a população. Por exemplo, se ele pegar um país feito a China que tem sei quantos bilhões de habitantes, seria inviável matematicamente você injetar essa vacina em todo mundo para poder fazer a experiência. O que é que ele faz? Ele pega um pedaço daquela população. O pedaço que ele pegar dessa população vai ser chamado de amostra. Então, a amostragem é um pedaço que ele pega de uma determinada população. Nisso, a gente vai ver aqui também, ok? Mas vamos para as medidas de tendência centrais. O que seriam as medidas de tendência central? Vamos lá? A primeira medida de tendência central, gente, a gente vai trabalhar com média aritmética. Olha para cá, vamos lá. Bem, aqui, gente, o que seria aqui a primeira medida de tendência central? É o que a gente chama de média aritmética, né? O que seria uma média aritmética, né, gente? Uma média aritmética, ele faz parte da estatística, certo? Ele serve para identificar indivíduo, você somar uma certa amostragem e dividir pela quantidade de vezes que aquela amostragem se repete. Como por exemplo, vamos lá,
a média das notas. Eu quero trabalhar, eu tenho minha nota de matemática, por exemplo. Então, o que seria a minha média aritmética de matemática? Eu tenho um teste, tenho uma prova, somo a prova e divido por 2. Por que por 2? Porque a nota da prova e a nota do teste. Não se repetiu, não? Se repetiu, por isso que se divide por 2. Vamos representar isso algebricamente? Como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. Olha aqui, ó. Veja. Então, a média aritmética, que eu vou chamar de AM, ou posso apagar aqui também, sem problemas nenhum, e chamar de MA, também pode ser chamado também, média aritmética, ele vai ser chamado disso aqui, ó. X1 mais X2, X3, X4, ó, reticência XN. Tudo isso dividido por N. Vê que interessante. Oxê, como assim N, professor? Esse N é o número de termos que se repete. Por exemplo, aqui, ó, de novo. M de A, X1 mais X2 mais X3 mais X4. Olha aqui, ó, XN dividido por N. Como vocês podem ver aqui, ó, onde isso aqui é o número de termos. Vamos fazer um exemplo bem clássico. Olha aqui, ó. Eu quero calcular a média aritmética de João. Aliás, vamos calcular a média aritmética do professor Felipe. Vamos lá? Olha aqui, ó. Veja, Felipe fez a prova, que eu vou chamar aqui, ó. Eu fiz a prova, vou chamar T de teste, que eu vou chamar de T1. Felipe foi lá e tirou a nota 2, certo? E fez a prova, que eu vou chamar de P. E tirou 10 na prova, ó. Ele tirou 2 numa prova no teste, tirou 2 na prova, e tirou 10 na prova. Eu quero calcular a média aritmética dessas provas de Felipe. Como é que eu vou calcular isso? Olha aqui, ó. Então, vou representar aqui M de A igual a X1, X2, reticência. Não vou repetir porque não tem necessidade. XN, cadê? Dividido por N, ó. Como é que a gente vai fazer agora? Como aqui eu só tenho só 2 valores, eu só vou repetir aqui 2 valores, ó. Então, M de A é igual a X1 mais X2 dividido por N. Que no caso, como eu tenho aqui 2 números, eu não preciso mais colocar o N. Basta colocar o número 2, para que vocês possam responder isso aí. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? M de A é igual, que é X1? 2 mais 10 dividido por 2, ó, como vocês podem ver. Então, quem é a média aritmética aqui de Felipe? 12 dividido por 2, ó. M de A é igual, quando eu dividir esse por esse, ó, daria 6, não é isso? Então, o que é que acontece? Então, quem seria aqui a média aritmética de Felipe? Ou seja, a média da prova. No caso, que Felipe tirou, ele ficou com média 6. Isso existem ocasiões que a média pode ser também, gente, uma média ponderada. A média ponderada, ela também faz parte de medida de tendência central, sendo que ela é um caso particular da média aritmética. Como assim, professor, um caso particular da média aritmética? Olha aqui, ó. Vamos lá. Média aritmética ponderada. Olha aqui. Cadê? Ponderada. Como é que a gente vai fazer aqui, gente? Como é que a gente vai resolver aqui essa situação aqui? Por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, de MP, que é a média aritmética ponderada. Vamos lá. Eu vou chamar aqui, vou pegar a mesma fórmula que está aqui e vou colocar aqui, ó, P1 X1 mais P2 vezes X2 mais P3 PN vezes XN. Tudo isso aqui, gente, dividido pela soma dos pesos, ó. Pela soma dos pesos. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a média aritmética e a média aritmética ponderada? Peso.
Vou dar um exemplo bem clássico. Veja o que vai acontecer aqui. Vou pegar o mesmo exemplo de Felipe. Olha aqui, ó. Felipe, ele fez a nota do teste, tirou 1, certo? Tirou 2. Fez a nota da prova, tirou 10. Né? Que é o que eu vou chamar aqui de P. Isso são as notas, aqui ó, de Felipe. Sendo que o professor ele foi bonzinho. Aqui no teste, ele deu peso 1, olha aqui, ó, no teste, que não é a nota da prova aqui não, aqui é o peso, a nota da prova é essa. P1, que vai ser o peso, ele disse que o teste teve peso 5, né? Vírgula, e a prova teve peso 2, certo? Que eu vou chamar de P2 aqui, que é a nota da prova aqui, teve peso 4, tá aqui 4. Calcula a média aritmética aqui de Felipe, como assim? Vamos lá? Olha aqui, ó, de novo, MP, olha aqui, P1 vezes, tá vendo? Vou colocar vezes X1, P2 vezes X2, ó, dividido pela soma dos pesos. Como eu só tenho 2 dados, eu não preciso estender minha fórmula. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? MP é igual a P1. Quem é P1 aqui? Vamos lá, o peso 1, 5. Mas quem é a nota do teste? 2. Mais P2, 4. Vezes, quem é a nota do teste? 10, né? Tudo isso dividido por quanto, pessoal? 5 mais 4. Vamos lá. Lembrando, gente, o numerador é uma expressão numérica. E eu tenho 2 operações. Que operações é essa? Multiplicação e adição. Eu não posso resolver a adição aqui sem antes resolver a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação é a operação mais forte do que a adição. Então, primeiro eu resolvo logo a multiplicação. Então, como é que ficaria aqui? MP, olha aqui, ó, 10 mais 40, né? Dividido por 9. Aqui daria quanto, pessoal? Cadê? 50 dividido por 9. Como é que eu vou saber a minha média? Se você vem aqui, ó, dividir aqui, ó, gente, por 9, né? Vamos ver aqui. Por 6 dá 54, é muito. Por 5 dá 45, né? 5, 45 passa... Não, sobra 5. Só acrescenta um 0 e uma vírgula. 5 de novo. Então, o que é que acontece? Vai ter uma dízima aí, mas eu quero um valor aproximado. Então, quem seria aqui? Olha aqui, pessoal. A média ponderada seria 5,5. Se você ver aqui, olha aqui, ó. Quem seria a minha média aqui? 6. Veja se eu calculasse a média ponderada, se a média aqui não seria menor. Tá vendo? Observe que a média aritmética aqui, que seria 6, e a média ponderada seria 5. Então, prova-se, olha aqui, pessoal, prova-se que, 2 pontos, que M de A é menor, cadê? Que M de P é menor do que M de A. Nesse caso aqui, M de P é menor do que M de A. Então, eu posso ter uma relação entre média aritmética ponderada e média aritmética. Gente, o assunto que vocês viram comigo aqui agora está na página 2, certo? Páginas 2, vou botar aqui, ó, bem aqui, páginas 2, 3, 4, 5. Então, se você for lá, você vai ver aqui nessas páginas aqui, foi o que eu dei aqui agora. Faça um exercício, certo? Faça as comprovações que cada questão está pedindo. Tanto façam o exercício tanto de medida de média aritmética e média ponderada, porque na próxima aula estarei aqui na nossa escola fazendo essa resolução. Beleza, gente? Até a próxima aula.